Saber quem você era ao certo, mas Deus já sabia de tudo isso. Deus já tinha escrito tudo isso, Deus já tinha esse propósito maravilhoso. Nós estamos no ano do mover do Espírito, e com certeza será o tema mais inspirador até hoje. Todo ano nós temos um tema, esse será o mais inspirador, principalmente porque o Espírito Santo está na reta final do seu trabalho que Jesus designou a ele. Ele está na reta final da grande colheita. E eu estou me esforçando junto com os demais colegas para fazer o máximo que podemos. Mas sempre dependemos da tua vontade. Sempre. Ninguém vem contra a vontade. Aliás, é bom que nem venha contra a vontade. É importante que você seja despertado para tudo isso. E eu hoje estou na 9ª mensagem de uma série chamada Você Consegue. Vou terminá-la terça-feira, depois de amanhã será a 10ª mensagem. Você consegue. Mas minha voz está acabando, então aponta para mim e fala assim: você consegue, pastor. Eu preciso conseguir, é uma alegria poder fazer o que eu faço, mas a idade, né? A idade vai chegando e a voz vai ficando mais cansada, mais sujona. Não, é que ontem eu ministrei pela manhã toda, sexta também, e eu não paro de falar, eu gosto de falar, eu gosto de gente. Gosto de brincar, de pegar no pé, né? O pastor Renato voltou lá de Copacabana, garoto do Rio, né? Esse bronzeado assustador, né? Esse calor que provoca arrepio, como dizia a musiquinha, né? Quem é que já foi abençoado nessa série Você Consegue? Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Você conseguiu alguma coisa? Segundo a pregação, você conseguiu confrontar alguma área, alguma coisa que a mensagem te inspirou? Porque entenda, não é só para você aprender. O aprendizado é importante, é parte do processo, mas ele não é o fim do processo. Ele é o início. O fim do processo é a prática. Se você não praticar aquilo que você aqui está aprendendo, é um desperdício de tempo, de conteúdo, de energia, de tudo isso que fazemos. Pelo contrário, se você fizer, puxa, valeu a pena cada esforço, cada palavra, cada grito que demos aqui, valeu muito a pena, porque você está colocando em prática. Então eu creio realmente numa mudança de vida. Você crê comigo? Então tá bom. Nós vamos ter como texto base dessa mensagem, nós vamos ter um texto base e vamos ter um episódio que nos explica esse princípio. É um episódio. Eu gosto muito de falar coisas assim que são conceitos aplicados a um episódio, a uma narrativa, porque isso nos ajuda a entender e aplicar na nossa vida. O conceito está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Está ali falando-se dessa questão do homem natural e do homem espiritual, do ser humano natural e do ser humano já nascido de Cristo, através de Cristo, nascido de Deus, nascido pela obra do Espírito, nascido de novo. Mas o homem natural, está escrito assim na Bíblia Sagrada, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. E nós vemos isso constantemente no nosso cotidiano. As pessoas não aceitam você estar aqui. As pessoas não aceitam você contribuir com uma obra dessa. As pessoas não aceitam o que está acontecendo diferente na sua vida. E não adianta, não tem o que fazer, eles não conseguem entender. É isso que ele vai dizer aqui, ó. As coisas que acontecem, né, as verdades do Espírito, elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Você está entendendo que é uma situação que não adianta, você não tem como romper por outros, você tem como romper por você. E isso acontece num mover da ação do Espírito, através da tua decisão. Então, como disse o pastor Daniel ainda há pouco aqui, tua jornada começa com a tua decisão.
A tua decisão é que dá início na tua jornada diante de Deus. O café é o segundo passo, é a tua recepção na igreja. É onde você conhece o processo que está diante de você. Mas a tua decisão, quem aqui já está decidido para seguir eternamente os passos de Jesus, levante uma de suas mãos, balance bastante e diga: glória a Deus. É a maior sorte da tua vida. E eu fiz essa pergunta, não foi à toa. Foi para saber se você entende isso que eu estou falando. Porque se você não é nascido de novo, o que eu vou falar para você é loucura. Porque isso que eu estou falando se discerne espiritualmente. Hoje, domingo passado, falei sobre a generosidade que a ação do Espírito faz na nossa vida. E hoje vou falar com você sobre a força espiritual do voto. Você consegue na força espiritual do voto. Dá um ânimo para quem está perto de você e fala para ele: você consegue na força espiritual do voto. Vamos aprender esse princípio que acabamos de ler. E eu fico feliz de ver que vocês já se decidiram por Jesus, porque daí, o que eu vou falar agora, cai num alcance possível, pelo Espírito Santo, possível. Falar de voto, para quem não é convertido, é loucura. Falar de voto, para quem é convertido, é um esforço. Mas é totalmente possível de ser entendido. Você pode se fazer de bobinho e fazer de conta que você não entende. Mas você tem condição de entender. E por que não entender algo que Deus fez, tratou para abençoar, para interferir, para interagir na vida cotidiana de cada um de nós? É isso que nós vamos ver na vida, esse princípio nós vamos ver na vida de Sansão. Sansão, eu não preciso falar muito sobre ele. Ele é o homem mais forte da sua época. Ele foi o homem mais forte da sua época. Ele tinha uma força espiritual. A sua força, sempre quando você lê um episódio onde ele reage com uma força de rasgar um leão que o atacava ao meio, uma força descomunal de derrotar milhares de homens sozinho, milhares de homens de um exército sozinho, de arrancar portões pesadíssimos de madeira grossa, pesada, de toneladas, e colocar um sobre cada ombro. Você vê isso diante, sempre tem a narrativa dizendo: e o Espírito de Deus se apoderou dele, e o Espírito de Deus fez isso nele. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu afirmo que você consegue, porque o Espírito de Deus está na tua vida. Eu não sei qual é a tua disposição nessa altura do campeonato, mas eu sei que ainda você consegue, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. E como templo do Espírito Santo de Deus, você está aberto para se mover. Veja só, a vitória na nossa vida, ela vem causada. Lá para os líderes eu falava sobre uma fé ativa e uma fé passiva. Falei ontem sobre isso. Na sexta eu falei sobre a capa de Elias, de Eliseu e de Jesus. Expliquei a capa dos três. E ontem pela manhã falei sobre uma parte, foi sobre a fé ativa e a fé passiva. Muitas pessoas ficam numa fé passiva. Ela é verdadeira? Ela é. Ela promove alguma coisa? Não, ela recebe. Ela é passiva, ela recebe. E a única coisa que nós recebemos na fé passiva, que é verdadeira, é a salvação, que é gratuita. É um dom não merecido. Aí começa o teu relacionamento com Deus. E aí também termina o que você alcança sem precisar agir. Isso aí nós recebemos. Lembra do ladrão da cruz? Que estava ao lado de Jesus crucificado? Lembra? Que ele clamou a Jesus e pediu que ele fosse salvo. Jesus disse:
hoje ainda estarás comigo no paraíso. Ele recebeu aquilo gratuitamente, assim como eu fui salvo, você é salvo. Todos nós somos salvos sem merecer. Nós ganhamos. Ganhamos porque cremos. Cremos com uma fé passiva. Mas logo depois já temos o batismo. O batismo é uma fé ativa. Você precisa agir. Você precisa decidir. Você precisa querer. Você precisa de compromisso. Vir ao culto é uma fé ativa. Falar de voto é uma fé ativa. E quando falamos disso, nós vemos a narrativa de Sansão é muito interessante. Deu até novela. Já deu até novela. Deu muitos filmes. E dá muita peça teatral por aí afora. Porque ela é muito rica em informações. E tem um desfecho maravilhoso. Ele finalmente termina em vitória, mesmo passando por derrotas, por ter se afastado do caminho do Senhor. Mas veja só esse versículo, em que ele abre o segredo da sua força. Abra sua Bíblia, ou veja, aqui é um versículo só, Juízes 16, 17. A única coisa que eu peço é a tua atenção, porque eu sei que não é fácil, você precisa fazer força. Nós somos a geração do estar rolando, né? O pessoal fala scrollando o Instagram, então vem imagem, teu cérebro fica meio abobado, nem sabe o que está vendo. Aqui você tem que fazer uma forcinha para raciocinar comigo, mas tem lógica no que eu estou falando e tem base bíblica. Então vamos juntos? Deixa eu ver, desse lado aqui, quantos de vocês estavam pela manhã? Levante a mão alta, deixa eu ver. Algumas poucas pessoas, desse meio para cá, quem estava pela manhã? Algumas poucas pessoas, mas poucas pessoas. Então dá para eu repetir do mesmo jeito. Porque eu tenho que repetir também, não tem outra para fazer, irmão. É a mensagem de hoje. Você veio 2 vezes, glória a Deus, que bom para você. E bom para mim também, que posso aproveitar um pouquinho mais. Por fim, diz o texto, contou-lhe seu segredo. Isso aqui está falando sobre Sansão. Sansão estava com Dalila, uma mulher interesseira, vendida, que se aproximou dele com um preço a receber. Inclusive ela recebe logo após ela entregar o segredo dele. Diz o texto que ela recebeu a sua quantia e se retirou. Né, os filmes que eu assisti sobre isso ainda tenta dar uma romantizada, tenta fazer ela ir lá, ainda se compadecer dele. Nada disso. Essa mulher Sansão para ela era uma oportunidade de ganho financeiro, e ela não estava nem aí com a vida dele com Deus e com o desfecho que ele teve. De tanto ela insistir, ele abre o coração e diz: meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu. Esse é o voto. O voto do nazireu é um voto em que o menino não cortaria o cabelo durante toda a sua vida e nem beberia nenhuma bebida de teor alcoólico. Nada. Ele viveria no voto. E esse voto Sansão recebeu dos seus pais, que receberam de Deus. Seus pais, sua mãe era estéril, e eles são visitados. Seu pai é visitado, dizendo que ele teria um filho, mas ele deveria cuidar, que ele zelasse por esse voto. Por isso diz aqui: fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Lembrou da história? Quem é que lembrou da história? Levanta a mão. Alguém não lembrou dessa história? Alguém não lembrou? Não, todos lembraram, todos lembraram. Então eu posso tocar só com esse versículo aí. A primeira coisa que eu quero que você entenda, se relacionando a voto, é que o voto toca o teu futuro. Nós estamos aqui hoje presos no dia 2 de fevereiro de 2025. Nós não conseguimos, por mais que tenhamos dinheiro, recurso, tecnologia, nós não conseguimos, aqui aonde estamos, nessa linha de fuso horário, avançar para o dia 3.
Só faremos isso quando o relógio passar. Nós somos senhores do presente. Deus nos deu o presente, o momento, o agora, para lidarmos e para dominarmos. O passado só sobra para lembrar ou lamentar ou celebrar. Não se muda mais o passado, se muda a postura com que no presente se encara o seu passado. Agora, o teu presente você pode fazer muita coisa. E a única coisa que você pode fazer. Agora, o voto toca, interage e muda o futuro. Você leu comigo que ele era consagrado, o voto foi feito desde o nascimento. E aqui ele está, homem adulto, já tinha vencido grandes batalhas, já tinha abençoado o povo de Deus por causa dessa força que vinha do voto. Você pode repetir? O voto toca. Mais uma, só para tomar um golinho d'água, eu estou rouco, você tem que me ajudar. Vai lá. Está vendo? Despertar a peninha de vocês funciona. Desde o nascimento, o seu futuro já estava definido. Não nos detalhes e nem no rumo, mas que ele teria uma força fora do natural. Uma força sobrenatural. E o voto, quando nós nos relacionamos com Deus, através de votos, nós começamos a invadir o campo do sobrenatural. Porque o homem natural, para ele fazer um voto é loucura. Quem faz voto é sobrenatural. Quem faz voto é porque crê no poder de Deus. Quem faz voto é porque sabe que Deus proverá. Quem faz voto é porque confia que Deus está presente aqui, assinando embaixo da sua palavra e te dando poder de reação. Você consegue. Reaja com o voto. O voto você faz hoje, mas ele age no teu futuro. Ele age no seu momento necessário. É um compromisso antecipado com a intervenção de Deus. É um compromisso antecipado com o que Deus fará, com o que Deus fará no futuro. Quantas vezes eu me apeguei àquilo que eu realizei de votos e clamei a Deus. Não, eu não exigi, não, eu não tenho esse grau, mas eu lembrei a Deus que eu lembrava. Eu falei a Deus que eu lembrava e revelei a Deus o meu coração, como se Ele precisasse. Mas ali eu estava alimentando a minha fé, dizendo: Senhor, por tantas vezes eu caminhei e eu fiz aquilo que estava projetado para o amanhã, projetado para o futuro, projetado lá para frente. E isso eu fiz em votos diante do Senhor. Eu deixei para entregar o meu agora à noite com vocês. Pela manhã só apliquei com a igreja e deixei o meu para entrar juntamente com o pessoal da noite. E eu fiz, e eu pensei muito sobre o que pedir. E eu falei: Deus, é isso que eu vou pedir para esses 4 meses. E eu creio que é isso que nós viveremos, porque envolve você, nisso que eu pedi também. E eu creio que você viverá uma renovação espantosa nesses próximos 4 meses. O voto, ele toca o futuro. E ele não toca o futuro porque ele é um voto. Ele toca o futuro porque ele é um voto a Deus, que é Senhor do amanhã. A Bíblia diz que o futuro a Deus pertence. E por pertencer a Deus, Deus tem domínio sobre o futuro. Deus tem ação sobre o futuro. Então quando você se relaciona com Deus, a força não está no voto, a força está em Deus. Mas por estar fazendo a Deus, Ele transfere força ao voto que no teu coração brota para com Ele. Você pode tocar o teu futuro por um voto que você vai fazer hoje aqui na presença de Deus. Você pode alterar o curso do teu amanhã por um voto que você fará hoje aqui na presença de Deus. Basta você crer, mas crer com uma fé que age.
Crer com uma fé que age. Crer com uma fé que faz. Faz o possível. O impossível, Deus fará. Sansão, ele andava em confiança daquilo que ele votara diante de Deus, do voto que ele respeitava diante de Deus. Esse homem, não é fácil ensinar a história dele lá para as nossas crianças, porque ele é um homem de caráter duvidoso. Ele desobedeceu os pais, ele reagia contra, ele era um camarada muito sem juízo. Se você lê a história dele, você percebe isso. Ele foi um juiz de Israel, mas era um juiz, porém, ele era útil na sua força. E na sua força, ele cooperava para que o povo sobrevivesse. Aconteceu uma coisa, os filisteus, que era um povo do além-mar, era um povo que veio do sul da Grécia para ali, da costa da Grécia para ali. Eles vieram pelo mar, então, por isso esse nome filisteus. E eles eram especialistas na guerra. O que eles faziam? Nada. Eles aguardavam. Israel plantava, cultivava. Eles esperavam colher. E após a colheita eles atacavam. E roubavam. Além do ladrão, folgado. Verdade ou não? Só que Deus levanta um homem chamado Sansão. E que esse homem se relacionava com Deus. Ele tinha muitos defeitos, mas ele tinha uma virtude. Ele mantinha seu voto. E quantas vezes ele sozinho enfrentou exércitos. Você consegue. Você pode se ver muitas vezes sozinho numa batalha. Você pode se ver muitas vezes sozinho numa reação. Mas você consegue. E eu vou te dizer porque você consegue. Porque você tem uma referência para se apegar em tempos difíceis. Sabe por quê? O segundo ensino que eu tenho é esse. O voto é uma referência de fé. O voto é uma referência de fé. Referência é tudo que precisamos quando estamos perdidos. É ou não é? Eu lembro quando compramos a casa do oleiro, toda vez que jogava pelo GPS ou coisa parecida, ele me colocava pelo meio de um canavial que não tinha nada a ver com o caminho mais curto. Aí, nós identificamos uma torre de observação que tem bem na entrada, que hoje entendemos bem, né? Conhecemos bem, que é a estrada que liga Rafard a Porto Feliz. E nós vínhamos, não nos acostumávamos com as placas as primeiras vezes, nos perdemos algumas vezes, mas quando descobrimos uma referência, a gente falava, olha a torre, olha para a torre. A gente, quando via a torre, a gente entrava à esquerda. Não erramos mais. Agora, vamos transportar isso para um voto de fé. Vamos transportar isso para a vida de Sansão. Diante de riscos, diante de lutas, diante de situações que Sansão enfrentava, ele confiava em quê? Não vale Deus. Ele confiava nos seus cabelos. Ele confiava nos seus cabelos. E isso se torna muito evidente. Por quê? Ele tem o cabelo raspado após a narrativa que nós lemos. Ele mais uma vez reage pensando que é vencer, mas a Bíblia diz, mas o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Que tristeza, que isso nunca aconteça na minha vida. Você pode repetir para você também? Que isso nunca aconteça para a minha vida. Porque é muito triste isso. Ele foi preso por 2, 3 soldados que o amarraram, furaram seus olhos, vazaram os seus olhos, ele ficou cego e ele ficou passando, empurrando o moinho que os escravos, os prisioneiros de guerra faziam para triturar o trigo, e ele ficava ali fazendo isso. Mas a Bíblia diz, na sequência dessa narrativa, Deus não deixa a tua história embaixo se você se voltar para Ele. Na sequência diz, e logo após isso, os cabelos de Sansão voltaram a crescer.
ele cego, ele sem moral nenhuma, ele pega nos seus cabelos novamente e é levado para um espetáculo ao deus Dagon, o deus dos filisteus, ídolo inexistente, demônios. E ele pede ao seu guia, que estava o levando, guia de cego, ele fala, por favor, me coloque entre os dois pilares principais do templo. E o guia falou, o que pode esse camarada? Nem imaginou que ele poderia fazer alguma coisa, porque ele era ridículo na dependência que ele tinha ali. Ele foi levado, foi colocado, ali ainda não existia concreto armado, era tudo feito com pedras assentadas, com um encaixe dentro dela. Isso é possível você ver ainda quando vai para aquelas regiões. E aquelas pedras eram encaixadas uma sobre a outra como um lego, para você entender melhor. Mas eram toneladas as pedras, cada pedra era de toneladas, eram colocadas ali com técnicas de areia, que ia sendo tirada e sendo removido. Que poderia ele ali, mas ele faz uma última oração, baseado no cabelo que tinha crescido. Olha como é importante um voto diante de Deus. E ele faz uma última oração dizendo, Senhor, mais uma vez, manifesta o teu poder através da minha vida. E a Bíblia diz que Sansão derrotou mais inimigos na sua morte do que em todas as batalhas da sua vida. Voto é referência de fé. É você sair daqui hoje à noite dizendo, peraí, eu fiz algo com Deus. O voto é uma referência para você. Não adianta você compartilhar isso com as pessoas que não são nascidas de novo. Para elas tudo isso é uma loucura. Era o ponto de contato da história de Sansão com a história de Deus. Deus tinha a ver com Sansão no seu voto, e Sansão tinha a ver com Deus no seu voto. No voto, você transfere a presença de Deus, a atenção de Deus para a tua vida cotidiana, do teu trabalho, dos teus negócios, da tua família, do teu lazer, da tua saúde, seja no que for. O voto é uma forma de você se relacionar com Deus. E eu estou apelando a palavra de Deus para isso, para que você entenda com clareza. E para Sansão era o seu ponto de contato. A força vinha de Deus, mas era espiritual. Porém o voto estava ao seu alcance no físico. Quando ele ia sendo atacado, ele passava a mão aqui e falava, aqui tem cabeleira. Tinha 7 tranças. Imagina um homem maduro, adulto, com 7 tranças que nunca foram cortadas. Você já pensou que visual que tinha esse camarada? Eu tenho até um pouco de inveja, porque eu nunca vou ter um cabelo desse. Minha chance já passou. Mas que é impressionante é. Você já imaginou que terror que ele causava, porque ele aparecia no meio de um exército, jogando gente para cima, assim, igual os desenhos animados que nós assistíamos quando pequenos. E quando o pessoal olhava aquele camarada girando as suas tranças. Você já pensou? Você encarava uma dessa? Eu não. Esse é o poder de alguém que tem um voto com Deus. Os inimigos que se levantam contra a tua vida, a tua casa, a tua família, fugirão ao ver que você vem balançando o voto como referência aos olhos de todos. O poder é de Deus, mas o voto é teu. O poder é sobrenatural, mas o voto é natural. Você precisa de um voto para se apegar em tempos de batalha, em tempos difíceis. Pessoas falam, mas Deus tem que me responder. E eu lhe pergunto, por quê? Ele já nos deu seu Filho, já nos deu salvação eterna, gratuitamente. Ele não deve nada para nós, não. Não, mas eu sou filho dele. Eu tenho filho. Pastor Daniel, que vocês viram aqui. Casado. Tem a vida dele. Não me intrometo na vida dele, não. Mas ele sabe que eu não me intrometo nem para um lado nem para o outro. Ele faz o que quer.
Mas se ele fizer uns absurdos na cabeça dele, e chegar com a fatura do cartão de crédito no final do mês e fala, o senhor tem que pagar. Eu vou fazer a mesma pergunta de Deus. Por quê? Porque eu sou teu filho. Eu falo, vai plantar batata. Que eu tenho filho criado. É verdade ou não é? É sim ou não é? Quando era pequenininho, lógico, dependia de mim totalmente. Mas agora é um homem maior que eu. Está na hora de eu dar a minha fatura do cartão de crédito para ele. Aí, ó, tudo fala. Ó a Vitória chegando. Ainda não. Mas se Deus me der vida longa, não tem outro jeito. Ele vai ter que bancar. Você tem que se apegar. Se você chegar para Deus e falar, Deus, me responde nesse pedido, daqui a pouco você vai receber um papel de pedido, e aqui você vai escrever seu nome em um pedido vinculado. Você vai escrever seu nome em um pedido específico, vai pensando nele, seja específico. Eu fui específico, e não é fácil ser não. E você vai apresentar isso a Deus, vinculado com o voto que você vai apresentar a Deus. Aí, igual Sansão, eu vou reagir com força. E eu vou reagir com força. Mas por que você vai reagir com força? Porque eu tenho um voto de pé diante de Deus. Assim é o teu voto diante do Senhor. E por último, eu quero que você entenda que o voto é o que nos diferencia. Você lê o texto comigo e você vê uma coisa aqui, Se minha cabeça fosse raspada, só o versículo que nós lemos. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Ele não era fraco como qualquer outro homem. Ele era forte como qualquer um não era. Por causa do voto. Ele diz, se o voto acabar, se eu não fizer esse voto diante do Senhor, eu me torno como qualquer um outro. Por isso eu afirmo, o voto é o que nos diferencia. Eu brinco, já contei essa brincadeira para vocês, mas eu continuo brincando. Porque nós temos o hábito, pela correria da vida e tudo mais, por estarmos perto de shopping, coisa assim, vamos almoçar na praça da alimentação. Ali a gente tem um bem bolado com um lugar que faz um almoço gostosinho e pagamos só vintão. É benção. Vintão com suco e tudo mais, é benção, não é? É benção, está até barato, está mais barato que marmita, tá ou não está? Tá, e é fresquinha, coisa boa, de primeira ali. Mas só para nós, só. Não vem pedir favor, não. Bom, a gente vai indo e sempre a gente quer parar o mais perto da porta possível. Então, quando eu vou chegando, eu falo, meu Deus, cadê a vaga do dizimista? E quando está muito cheio de carro, eu falo, hoje precisa estar em dia até com o voto. E às vezes meus colegas estão comigo, eu falo, você fez o voto? Você já pagou o teu voto? E vou indo e procurando, e começa uma angústia no carro, porque eles sabem que Deus vai revelar. Eles sabem que Deus vai revelar. É uma questão de tempo. Se não surgir a vaga, Deus vai revelar. Hoje eu parei, mas olha, hoje fui tão abençoado no voto que eu parei de cara para a entrada. Foi ou não foi, pastor Vanderlei? Pastor Vanderlei parou para lá. Teu voto não foi muito forte, não. Você tem que caprichar mais. Porque depois ele chegou, na volta nós nascemos juntos, ele estava perdido. Cadê meu carro? O carro dele estava a alguns metros do meu. Por quê? Porque somos diferenciados. O povo via um homem cabeludo, Deus via um homem que tinha um voto com ele. O povo, os inimigos, os soldados filisteus, eles viam e eles vinham para cima de Sansão com suas armas, que eram muito modernas para aquela época. Eles eram muito desenvoltos na moldagem de bronze e tudo mais, usavam muito isso para ponta de lanças, ponta de flechas e tudo mais, e tentavam atacar. Eles vinham com suas armas, eles vinham com estratégias que vinham do mundo grego. Era um mundo estrategista de batalhas. Veja Alexandre o Grande, que foi posterior a eles e anterior a Cristo. Eles vinham com suas estratégias, eles vinham com a sua força numérica, porque vinham 1.500 homens, e Sansão vinha contra eles, sozinho, mas carregando um voto na mão. E ele saía daquele campo de batalha em pé, quando todos tinham sido derrotados, sem nenhuma arma,
carregando apenas o seu voto na mão. O teu voto diante de Deus é o que te diferencia. Diferencia aos teus olhos e aos olhos dos demais, aos olhos de Deus. O teu voto é aquilo que faz. Senão, de fato, somos seres humanos iguais a qualquer um. Somos apenas salvos pela graça de Deus, e isso qualquer ser humano pode clamar pela graça de Deus e ser salvo, assim como nós fomos. Até o momento, nós somos iguais, até o momento em que as nossas atitudes se tornam diferentes dos demais. Quando nossas atitudes se tornam diferentes dos demais, nós começamos a desenhar diante de Deus uma postura de alguém que está colocando Deus à frente em suas batalhas. Está se localizando protegido por Deus, confiante em Deus. O voto é um estreitamento do teu relacionamento com Deus. Pode dizer um aleluia mais forte? O voto é uma aproximação. Você traz Deus para perto e você vai para perto por iniciativa tua. Veja, o voto é financeiro. O que envolve tua vida financeira? O que você trabalha. O que mais envolve tua vida financeira? Tua saúde. O que mais envolve tua vida financeira? A paz na tua família, para você poder trabalhar. O que mais envolve tua vida financeira? O ambiente que você trabalha, ser próspero, para poder ter frente para você trabalhar. O que mais envolve tua vida financeira? Bons compradores, se é na área de venda que você trabalha. O que mais envolve tua vida financeira? Vai colocando a lista aí, meu amigo. Vai colocando, porque é isso que você apresenta como diferencial diante de Deus quando você faz um voto de ligação com Deus. Não é uma questão de sermos prediletos de Deus, é uma questão de termos compromisso com Deus. Não é questão de predileção, mas é questão de comprometimento. Você se torna mais comprometido com Deus e Deus se torna mais comprometido com você. Você se envolve com as coisas de Deus, Deus se envolve com as tuas coisas. Isso no Antigo Testamento, isso não passa nunca. Jesus falou: buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, do reino de Deus e a sua justiça, e estas outras coisas, quero que comer, o que beber, o que vestir, vos serão dadas, acrescentadas, virão a você. Por quê? Porque você está reagindo. Você consegue mudar o teu futuro fazendo um voto hoje, porque o voto toca no futuro, nós não. Só chegaremos lá quando se tornar presente. Caso contrário, ele não existe para nós. Mas no voto, ele já existe. Ele torna para você também uma referência a qual em tempos difíceis você apela em oração dizendo: mas Deus, eu tenho um voto contigo, e nesse voto eu estou bem amparado e bem apegado, e ele te torna uma pessoa diferente. Ele te torna uma pessoa. Você consegue na força espiritual do voto. O voto é o que nos dará forças para lutar em tempos difíceis. Fique em pé comigo e leia esse texto que traz à luz esse entendimento para entendermos melhor, lógico, a história de Sansão. Olha, vamos ler juntos? Mas o homem... Outra vez, pois apenas. Última vez, pois apenas. Quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Eu creio que eu falo aqui a espirituais. Eu estou no ano do mover do Espírito. E esse mover vai avançar para a tua vida cotidiana. Não vai ser só... Satanás tem uma estratégia que infelizmente funciona na vida e na mente de muitos. Ele reduz a ação de Cristo à tua vida espiritual. Não, na igreja você é crente, aqui fora você é qualquer um. Sansão lutava a batalha dentro da igreja ou até dentro do templo de Dagon? Ele lutou lá e prevaleceu. Quando ele estava com o seu voto
alicerçado em Deus. Você põe a mão, por gentileza, no teu coração, num símbolo de entrega, de rendição.